Certa feita, no contexto histórico da Reforma Protestante, na Idade Média, a Igreja Católica era a principal instituição religiosa e política da Europa. Porém, havia muitos abusos, corrupções dentro dessa instituição. A venda de indulgências, que era o perdão dos pecados mediante o pagamento, ou seja, as pessoas pagavam para terem os seus pecados perdoados. O luxo, o poder excessivo do clero religioso, o pouco acesso à Bíblia, uma vez que as missas, as reuniões, os encontros, eles eram feitos na língua do latim. A Bíblia era lida no latim. Então, a ausência da espiritualidade genuína entre os líderes religiosos da época era um fator predominante sobre esse tempo macabro, esse tempo negro. Nesse ambiente de insatisfação e de busca por renovação espiritual, surgiu um movimento que mudaria a história da humanidade. Então, esse início teve com Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, um monge alemão, professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Ele afixou na porta da igreja do castelo as 95 teses contra tudo aquilo que essa instituição assim idealizava. Então as ideias de Lutero, elas se espalharam rapidamente pela Europa, impulsionando outros homens, através da imprensa ou da escrita imprensa também, para que essas ideias espirituais tocassem em alguns corações. O que nós estamos realizando hoje aqui é um culto para Deus, sim ou não, igreja? Nós só estamos aqui por alguns homens que perderam as suas vidas, profetas antes do testamento, levando a mensagem de Deus ao coração do povo, para que houvesse arrependimento. Homens que conheceram Cristo Jesus, que caminharam nessa terra, que pisaram. A Bíblia fala em Hebreus que a terra não é digna desses homens, que viviam em santidade, que pregavam a palavra com veracidade. Então, o Império Romano, ele domina, a Igreja Católica domina, então vira uma das maiores instituições. Mas aparecem esses homens, os reformadores. Eles reúnem-se e lançam os 5 solas, né? Nós iremos falar de alguns deles. O sola escritura, que é somente pelas escrituras, que é a autoridade da fé prática, não apenas falada, mas aquilo que é vivido. O sola fide, que é somente pela justiça, que o homem é justificado perante Deus, não importa a gravidade do seu pecado, não importa o envolvimento pecaminoso que ele possa ter, ele é justificado somente por Deus, e não através de obras redentoras. O sola gratia, que a salvação é um dom gratuito da graça divina de Deus. Só Deus tem o poder de perdoar o homem dos seus pecados. O sola Christus, que é somente por Cristo, um único mediador. Não existe homem na terra, não existe ninguém. Se você quer ter um contato divino, busque Jesus. Somente Ele pode mediar alguma coisa entre você e Deus. E também toda a glória pertence ao Senhor, que é o soli deo glória. Então toda a glória pertence ao nosso Deus poderoso. Amém, igreja? Então, evidentemente, com a expansão dessas ideias, apareceram outros homens na Alemanha também, cultivando a mesma ideia, assim como John Knox, Thomas Granier, e são fundadores de determinadas igrejas. E a Igreja Católica, ela reage com um movimento feito no concílio, que era contra a reforma, evidentemente, excomungando essas pessoas, excluindo essas pessoas que não compartilhavam da mesma ideia dos reformadores da época. A reforma protestante produziu transformações profundas na nossa igreja e na igreja contemporânea daquela época também. Ou seja, a pluralidade das igrejas livres e o acesso à Bíblia Sagrada. Então, hoje tem as churches, tem as igrejas pentecostais, as assembleias, entre outras denominações, das quais nasceram por conta desse movimento protestante que aconteceu na Europa.
e o acesso livre à Bíblia. Então você pode perceber no lugar onde as pessoas não têm acesso à palavra do Senhor, essas pessoas, elas não crescem no entendimento e na graça da verdade. Mas esse movimento reformador trouxe isso. Também é uma mudança cultural, o incentivo à leitura e à educação. A grande maioria das pessoas não liam, não tinham, eram analfabetas ou semi-analfabetas. Mas através do contato com as Sagradas Escrituras, elas puderam então ter acesso e conhecimento à leitura e à educação. Também influenciou a política e a sociedade de modo geral. O fortalecimento da liberdade de consciência e da separação entre igreja e Estado. Antes era uma coisa só. A igreja tinha um clero tão poderoso que mandava na política da cidade. Eu já passei fazendo a obra de Deus em cidades onde um líder religioso dessa instituição manda mais do que o prefeito, manda mais do que o delegado e outras instituições ali estabelecidas. Então as vontades desse clero sempre prevalecem sobre a vontade das autoridades. Mas o movimento reformador protestante veio acabar com isso. Acima de tudo, ela reacendeu a chama do puro evangelho, centrado na graça e na verdade de Cristo Jesus. O legado que deixou para nós, meus irmãos, a reforma nos lembra que a fé deve estar firmada apenas em Cristo Jesus e na sua palavra, e não em tradições humanas, do uso de utensílios em culto, de vestimentas, das quais induzem as pessoas, dizendo que irão se aproximar de Deus. Eu não preciso mais me vestir de pano de saco. Eu não preciso mais de talite, de quipá. Eu não preciso de menorá na igreja, muito menos a arca da aliança que Deus se preocupou em esconder um dia, para que ninguém viesse adorar ou reverenciar esses utensílios. Eu preciso apenas acreditar no Senhor, num Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo que me salvou e perdoou os meus pecados e também perdoou os teus pecados. Ou seja, a reforma não foi apenas uma transição religiosa de uma placa. Foi um chamado de volta à mesa genuína, onde Cristo é o centro dos homens na terra. Então, a ceia é um lembrete do coração do Evangelho. Não somente as obras, mas a graça de Cristo que nos une a Deus. Assim como Lutero redescobriu, ele não descobriu, ele redescobriu a verdade da justiça pela fé. A ceia nos lembra que já fomos aceitos e justificados. Ei, irmão, Jesus já justificou você. Não importa como você chegou aqui nessa noite, nesse dia, Jesus já justificou a sua vida. O maior grito da reforma: o justo viverá pela fé. Lutero, ele se depara com esse versículo que se encontra em Romanos capítulo de número 1, versículo 17. Ele entende então que eu não preciso mais pagar nada para ter acesso ao Senhor. Lutero, ele encontra essa verdade que liberta da culpa, que extermina a religião e nos aproxima de Jesus por intermédio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Isso é empolgante, isso é maravilhoso, porque o poder de Deus se manifesta na sua graça e na sua misericórdia a cada dia. Então, o que eu entendo nessa noite, igreja do Senhor, que a ceia não é um ritual para aqueles que merecem estarem aqui, que são merecedores, mas é um banquete aos improváveis e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Nós não éramos merecedores para estarmos aqui na noite de hoje. Nós não somos dignos, igreja. É pela graça, repita comigo, é pela graça. Diga para quem está ao seu lado, é pela graça que você é salvo. Não é pelas obras, não é pelas suas atitudes. O que eu posso fazer para agradar o Senhor? O salmista, ele vai dizendo no Salmo de número 116, versículo de número 12, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Então não é pelo tamanho da sua oferta, não é pelo que você se move, não é pelo que você faz, não é pelo que você é. Tudo por intermédio da graça. É a graça que nos envolve.
É a graça que nos resgatou. Jesus, Ele olhou para nós desde a fundação do mundo. Ele enviou seu Filho para morrer por mim e por você, para nos aproximar da cruz, para que fosse revelado a nós a vontade soberana de Deus. Então, quando você se encontrar em momentos difíceis e terríveis, lembre-se que Deus olhou para você desde o ventre da sua mãe. Jeremias, ele declara isso: quando meu corpo ainda era uniforme, ou seja, estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu ali, me santificou, e as nações nos deu por profeta. Como assim, pastor? O maior profeta e o último que existe na palavra do Senhor é João Batista, acabou ali. Mas nós somos um ministério profético. Nós estendemos a profecia do Senhor às nações dessa terra, que é a poderosa palavra de Deus. Deus quer te usar nessa terra. Deus quer que você venha se levantar nessa noite. Quer que você saia daqui cheio da graça, cheio da unção dEle, para viver o sobrenatural a cada dia, para impactar a cidade e vidas. Aleluia. Ao participar da ceia, nós não celebramos o quanto nós somos bons, mas nós celebramos o quanto Deus é misericordioso de nos trazer até este banquete, porque a ceia fala de comunhão, ela expressa a comunhão. A reforma e a ceia têm o mesmo fundamento, a fé no sacrifício de Cristo. Então, eu não participo da ceia porque eu sou mais santo, que eu jejuei o mês inteirinho, uma semana. Eu me isolei por conta da ceia para fazer desse ato tão sublime um ato religioso. Não, eu participo da ceia porque o Senhor me comprou, me lavou com o seu sangue e teve misericórdia de mim. Por isso que eu não posso deixar de tomar, porque simboliza a comunhão que eu tenho com Deus e com a igreja terrena. Alguns lugares tiram Cristo de você, tiram a ceia de você, mas nós não, nós servimos a ceia para você. Evidentemente, a Bíblia declara: examine-se, pois, um homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do cálice. Porque aquele que examina a si próprio, ele tem a noção da altura, do espaço, do terreno. Ele não come para a sua própria condenação, sem discernir o corpo, sem compreensão do corpo. Mas ele participa porque tem entendimento de que é importante, mesmo eu não sendo merecedor. O Senhor não contabilizou os meus pecados, e Isaías diz que lançou no mar do esquecimento e que deles não se lembra jamais. Deus quer alcançar você aonde você está. Deus quer alcançar a sua família onde ela esteja. O Senhor tem um propósito com a sua vida. O Senhor tem um propósito com a sua família. Então não desista, não pare e participe do banquete do Senhor. Somente pela palavra. A palavra é a autoridade final. A reforma devolve à igreja o poder da palavra, o dínamos. Não das tradições humanas que avultuam os homens e fazem com que eles se transformem relevantes para a sociedade, não. A cada minuto que eu tenho entendimento da palavra, eu estava no Vision Day ontem, a nossa igreja em Bertioga, e você vai se sentindo cada dia pequeno, menor, porque tudo vai ficando transparente, e você vai reconhecendo que você carrega uma porção de religiosidade que impede de você se aproximar de Cristo Jesus, que é um grande obstáculo. Mas a ceia, esses momentos ímpares de comunhão, faz com que o pão e o vinho, que são simples elementos que apontam para o poder de Cristo, mas também faz me lembrar de uma época que eu fui ensinado e olhei
que após uma ceia como essa, o pão deveria ser enterrado ou diluído na água, porque o pão era muito santo. Quando na realidade nos esquecemos que santo não é o pão, é que é apenas um elemento, mas eu sou santo, você é santo. Então não adianta enterrar o pão e enterrar o meu pecado também. Não, ele precisa ser confessado. Ele precisa ser colocado na mesa diante do Senhor e falar: Senhor, olha, eu não posso, eu não consigo. E Deus vai dizer: não, os teus pecados, olha, já foram apagados, você está lavado pelo sangue do Cordeiro. Então o ato de enterrar o pão, o ato de diluir o pão na água é extremamente religioso. Porque aqui quando acaba a ceia, a gente orienta: pega o pão e dá para as crianças. Não joga fora não. Porque elas são tão santas quanto eu e você. E delas pertence o reino dos céus. Mas esses elementos apontam para o poder de Cristo. Que a palavra é o meio simples pelo qual o Espírito Santo opera em nossas vidas. Quando eu vi o testemunho dos meus irmãos, eu me emocionei lá atrás. Pessoas que chegaram aqui na igreja, que não vieram de outros ministérios, elas vieram para cá. Elas são filhas da rocha aqui em Guarujá. São roxienses natos aqui, estão nascendo aqui, irão se batizar aqui. E dizem: olha, eu fumava cigarro, eu fumava maconha, e Deus me libertou. Eu falo: você não tem mais vontade? Não, não tenho. Eu falei: Jesus, tu és poderoso, a tua palavra está fazendo efeito no meio da igreja, a tua palavra está fazendo efeito, Senhor. Na realidade, a ceia nos convida a examinar-se mais ainda, a olhar para dentro de nós e ver que a bagagem religiosa que a gente carrega está atrapalhando a gente de caminhar, e quem sabe atrapalhando uma igreja de caminhar. Porque de repente a camisa vai ficando apertada. E aí quando eu olho para isso, eu entendo que eu vivia debaixo de tradições humanas que nunca me levaram a lugar nenhum. Que isso trouxeram dores, mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo Jesus me chamando e chamando uma igreja viva, verdadeira. Uma igreja que prega para pessoas que estão no vício, elas são libertas. Numa igreja que fala do amor dele e elas são acolhidas e elas sentem esse amor no meio da congregação. Aleluia. Nós devemos voltar às Sagradas Escrituras como fonte da verdade. E devemos voltar para a mesa como símbolo da comunhão e da verdade. Ei, irmão, diga para quem está do teu lado: volta para a mesa. Volta para a mesa da comunhão. Para de carregar ressentimentos. Para de achar que você é perfeito ou tão imperfeito que você não deve participar da mesa ou de outras coisas mais. Não, para com isso. Você é merecedor de tudo aquilo que Deus te prometeu. A tua vida, ela foi sacramentada pelo Senhor Jesus e não por homem nenhum. Então se alguém declarou uma palavra de maldição sobre a tua vida, nós a retiramos em nome de Jesus. Porque não pode, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Foi escrito. A ceia é a celebração da reforma que continua. Escreve aí: a ceia é a celebração da reforma que continua. A reforma não foi um evento isolado, mas um chamado contínuo. Alguém se posicionou. Por isso que eu digo, irmão, não há campo de neutralidade no reino de Deus. A gente quer ficar bem com todo mundo, quer fazer política com todo mundo, quer agradar todo mundo, e não dá para fazer isso. Você tem medo daquilo que podem dizer de você, falar de você. E você se posiciona desse jeito, o cara legalzinho, a menina legalzinha, mas não é assim com Deus. Ou você é de Jesus ou não é, ou você serve Ele ou não serve, ou você queima pela obra dele ou não queima. Não tem como ficar neutro, não vou, fico, não fico não. Meu irmão, Deus te chama nessa noite para a mesa da comunhão, para a presença dele. E você fica
transferindo responsabilidades que deveriam ser suas. Eu não vou porque não deixam. Eu não faço porque fui impedido. Eu não vivo porque eu tenho medo. Será que ainda estamos vivendo de uma maneira santa? Porque toda ceia é uma nova reforma no meu coração e um convite para realinhar a nossa vida com a cruz. Deus está te convidando novamente hoje para realinhar a tua vida com a cruz nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Será que eu vivo reformado pela graça, ou ainda eu acredito que eu preciso me posicionar como uma pessoa tão pura, tão santa, a ponto de alcançar a presença, a contemplação dos meus sofrimentos, que um ser divino vai contemplar os meus sofrimentos e dizer assim: olha, tadinho dele, olha como ele sofre pelo meu amor, então vou abençoá-lo. Não, Deus não age assim. Deus, Ele age pelas suas entregas, da maneira que você se entrega a Ele. Ou será que nós deixamos a religiosidade e o orgulho ocuparem o lugar da simplicidade da fé? Ser crente é coisa simples, irmão, mas é uma vida de renúncia. Então, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para voltar para a mesa da comunhão, agradecendo a Ele. Na reforma, homens voltaram à cruz. Na ceia, nós voltamos também para a cruz. A reforma começou diante de uma porta em Hindenburg, no castelo. Mas ela termina diante de uma mesa, aonde nos lembra aquele que morreu por nós e ressuscitou um dia. Hoje o mundo celebra a morte, mas hoje nós celebramos a vida na presença de Deus. Fazer isso em memória de mim, diz a palavra do Senhor. E aí quando eu olho para a palavra de Deus, em Romanos 5, no versículo 2, a palavra diz: pelo qual obtivemos também o acesso pela fé. Pela fé você tem acesso a Deus, acesso a Cristo, acesso às coisas espirituais. E esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos aonde? Quando você estiver no meio da tribulação, começa a glorificar a Deus, irmão. É difícil dar glória agora, né? Mas comece a glorificar o Senhor no meio da tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Romanos 5, versículo 3. Ou seja, esse ciclo que você está passando está produzindo perseverança. A perseverança produz o quê? A experiência. Deus está capacitando pessoas aqui nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus está capacitando, estou profetizando sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus está te capacitando nessa noite em nome de Jesus. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Verso 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Ei, por quantas vezes, olha aqui para mim, por quantas vezes você ficou decepcionado com alguém, quase desistiu, quase parou, quase retrocedeu, porque a sua expectativa foi gerada em homens, foi gerada em pessoas. Mas a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus,
prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, quem sabe você chegou aqui nessa noite dizendo: eu não sou digno, e Deus está te fazendo digno. Logo muito mais agora, sendo uma vez justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, irmão, se alegra na presença de Deus. O teu nome está escrito no livro da vida. Se Jesus voltar agora, e Ele vai pedir contas a você da sua vida, e o seu nome vai estar lá relacionado na lista dos salvos. Essa deve ser a esperança da igreja. Tudo aqui na terra é passageiro. A reforma nos devolveu a palavra. A reforma que aconteceu há 508 anos, se não me engano, lá atrás, devolveu em nossas mãos a Bíblia, a palavra de Deus. Mas a ceia devolveu para nós Jesus. Eu não conhecia Ele. Eu não conhecia esse amor ao qual estou apaixonado e vivo apaixonado. Até que um dia Ele olhou para mim. Eu sempre dizia: não, eu nunca vou entrar numa igreja porque eu não sou digno de entrar. Mas Jesus teve misericórdia da minha vida. E eu entrei na igreja, eu ouvi a palavra, e a fé vem pelo... E ouvir o que? A palavra de Deus. E eu levantei as minhas mãos e aceitei Jesus. E o processo de libertação, uma outra história. Foi doloroso, porque o evangelho, ele é renúncia. Mas eu fui passando e vivendo, e encontrei Jesus no caminho. Ambas coisas nos chamam a graça e a comunhão verdadeira. Jesus te salvou, mas a comunhão é expressada. E quando depende de Deus, beleza, tá fácil, porque não depende de mim. Mas quando depende de mim expressar a comunhão, aí que as coisas se tornam difíceis. Porque amar quem nos ama é fácil, irmão. Mas amar quem não gosta da gente, sem motivo e sem razão. Amar quem fala mal da gente, amar quem costura a gente por trás, aí é difícil. Mas que todas essas retaliações e que todas essas decepções não venham tirar a essência que Jesus derramou no teu coração. Continue amando quem te odeia. Continue orando por quem te persegue. Continue vivendo o sobrenatural de Deus, sem se importar com as coisas que acontecem em volta de você. Que venhamos voltar para a mesa da comunhão sem peso. O pão simboliza o corpo. É apenas um elemento. O trigo foi amassado, foi sovado, foi amassado, foi produzido, foi triturado, foi ao forno, para que eu tivesse acesso. O sangue veio da vide, a uva, foi prensado também, foi espremido, para que eu pudesse tomar. E aí Jesus, em certa feita, declarou, na mesa, Ele molhou um pão, um bocado. Ele sabia quem era o traidor na mesa, mas Ele nunca deixou de amar. Jesus nunca vai deixar de nos amar, por mais imperfeitos que sejamos. E eu convido você a ficar de pé em nome do Senhor.